Pessoal, só para a gente relembrar o que a gente está vendo em complementos, a gente tem aqui, a primeira coisinha que a gente viu lá na trigonometria é sobre o triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo e um ângulo alfa, vou chamar aqui de A, de B e de C, nós temos que o seno do ângulo alfa é o cateto oposto sobre hipotenusa, nós temos que o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa, nós temos que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que o cateto oposto é o que está do outro lado, então esse carinha aqui é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente e sempre esse carinha aqui é a hipotenusa. E pessoal, só tem catetos quando tiver um ângulo de 90 graus, então toma bastante cuidado. Então esse carinha aqui, a gente tem que é o C sobre A, esse carinha, o cosseno é o colado, é o B sobre A, e o cosseno o cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente, que é C sobre B. A gente também falou a respeito lá de quando não tem um ângulo de 90 graus, se a gente pegar um triângulo aleatório. Aqui eu chamo de alfa, de beta e de gama. Se eu chamar aqui de A, B e C, o que a gente tem aqui? A gente pode fazer a lei dos senos. A lei dos senos a gente tem que vai ser sempre o oposto, sempre o oposto, sempre o oposto. Então, ó, A sobre o seno de alfa igual o B sobre o seno de beta igual o C sobre o seno de gama. E eu ainda posso falar que é 2 vezes o raio da circunferência circunscrita aqui no meu círculo, no meu triângulo. Ainda tem aquele outro que a gente falou bastante também, da lei dos cossenos, que a gente tem aqui, se eu chamar de alfa, chamar de A, B e C, sempre o oposto, sempre o oposto. Então a gente pega lá que é A quadrado igual C ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo alfa. Lembrando que na física a gente usa aqui o valorzinho aqui positivo, que a gente pega a diagonal que sai do ângulo. Aí quando sai do ângulo aqui, a diagonal do paralelograma, aí a gente muda o sinalzinho aqui para mais. Então toma bastante cuidado para a gente não confundir. Tem mais uma coisinha que a gente falou também, que se eu tiver o seno do ângulo de alfa, é igual o seno do seu suplemento, que é 180 graus menos alfa. Isso aqui a gente usa pra caramba. E o cosseno de alfa é o inverso, menos o cosseno de 180 graus menos alfa. Ainda falamos do seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Então, só para a gente relembrar aí um pouquinho. Porque agora os exercícios vão aplicar as fórmulas em conjunto. Ele não fala qual é a matéria, ele simplesmente dá o exercício e fala para a gente resolver. E olha só o primeiro exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala assim: em uma das margens de um rio de largura constante localizam-se os pontos A e B, distantes de 3 km um do outro. Na outra margem do rio, localiza-se o ponto C, conforme a figura. Aí ele dá a figura e ele pede para a gente calcular a distância entre B e C e a largura do rio. Pessoal, esse exercício é clássico. Ele aparece pra caramba aí em outros formatos também, não só nesse formato. Então, se a gente sabe fazer esse exercício, a gente sabe fazer outros exercícios que tem esse formato aqui também. E o desenho é assim, ó. Ele fala que aqui é A, aqui é B e aqui é C. E ele fala que aqui tem 45 graus, 105 graus e a distância entre A e B, ele falou que é 3 quilômetros. Então ele está pedindo para a gente calcular o BC e a largura do rio. Primeiro, vamos começar primeiro pelo BC, porque olha só, aqui nesse exercício, se eu não tenho eu só tenho eu tenho só esse lado e não tenho mais nada. Só que se eu fizer a soma dos ângulos internos do triângulo, aqui é 45, 105, 150, falta 30. Então, ó, como a soma dos ângulos internos é 180, esse ângulo aqui só pode ser 30, que falta 30 para chegar no 180. Só que, ó, se eu pegar o oposto e pegar o oposto, aí fica bom para a gente fazer o exercício. Porque fica esse sobre o seno desse e esse sobre o seno desse. E esses senos a gente conhece.
Então, de cara, para a gente calcular o x, a gente pode fazer x sobre o seno de 45 graus vai ser igual o 3 sobre o seno de 30 graus. Então, agora é só a gente substituir. A gente tem que lembrar lá da nossa tabelinha. O x, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 graus, 1 sobre 2. Dá pra gente cortar esse carinha com esse cara. Por mais que a gente multiplique pelo inverso, vai ficar em cima. Então dá pra gente cortar. Aí aqui vai ficar raiz de 2, 3 sobre 1. Eu não vou fazer a cruzadinha não. Só vou passar o 2 lá pra cima multiplicando. Então o x, a gente já achou. 3 raiz de 2. Essa é a resposta ali do BC. Então esse carinha aqui, ó, 3 sobre 2. Agora, ele pede pra gente achar a largura do rio. Como que eu vou achar a largura do rio? Bom, pessoal, a largura do rio aqui, ó, eu vou chamar de H. Só que, ó, se aqui é a largura do rio, a gente tem que é perpendicular, tem que passar de um lado para o outro. Só que se aqui é 45 graus, tudo aqui, ó, também é 45 graus. É tudo, hein? Não é só esse pedacinho. Tudo é 45 graus. E se aqui é 45 graus e aqui é 45 graus, se aqui é H, aqui, ó, também vai ser H. Se tudo é H e esse pedacinho aqui é 3, quanto sobra para esse pedacinho aqui? Ah, vai sobrar o H menos 3, que é tudo menos esse pedacinho aqui. Ah, e o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, vou passar para cá, ó, com as medidas. O x, que é esse carinha aqui, a gente tem, que a gente calculou aqui embaixo, ó, o 3 raiz de 2. Então é 3 raiz de 2. E o h é o que eu quero achar, e aqui a gente tem que h menos 3. Então, ó, nosso amigo Pit. Vamos fazer o Pit, Pitágoras. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado, 3 raiz de 2 ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado. Pronto, agora a gente pode fazer aqui, resolvendo esse carinha aqui. Esse aqui vai ficar o quadrado desse e o quadrado desse. Então vai ficar 9 e o raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2. 2 igual. Esse carinha é um produto notável, que a gente já está craque no produto notável. Quadrado primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Se é negativo, é quadrado primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo quadrado segundo. Então vai ficar h ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes h mais o 9, que é o quadrado segundo, mais o h quadrado. Aqui vai dar 18, igual, esse h eu vou juntar com esse, vai ficar 2h quadrado. Aqui vai dar 6, então menos 6h. E aqui, ó, a gente vai ter que é mais 9. Pega esse carinha, passa para o lado de lá com o sinal trocado. Então vai ficar 2h ao quadrado menos 6h mais 9 menos 18. Tudo isso igual a zero. Tanto faz eu colocar igual a zero desse lado ou se eu colocar desse lado. O que importa pra gente aqui é que a gente vai cair lá na Tchacotinha, lá no Bhaskara. Ó, aqui vai ficar menos 6 e aqui menos 9. Pronto. Quem que é o A? Quem que é o B? Quem que é o C? O A a gente tem que é o 2, o B a gente tem que é o menos 6 e o C é o menos 9. Agora a gente pode resolver o Bhaskara. Resolvendo o Bhaskara, o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Professor, dá para fazer por soma e produto, verdade. Eu vou fazer aqui pelo Bhaskara normal. O delta vai ser igual ao nosso menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 9. Aqui a gente vai ter que o delta é igual a 36. Aí aqui vai ser menos 8. Menos 8 com mais 72. E o delta vai ser igual a 108. Passando no outro papel, para não ficar muito confuso, vai ficar menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. E a gente tem que vai ser menos 6 mais ou menos raiz quadrada do 108 dividido pelo 2 vezes 2, que é o nosso a. Então, bastante cuidado aqui na hora que for fazer. Aí vai ficar 6 mais ou menos raiz quadrada do 108 dividido por 4. Será que a gente consegue fatorar esse carinha aqui? Fazer a decomposição dos números primos? Ó, 108 por 2, a gente vai ter
que vai ser 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 3. Então esse carinha aqui, a gente tem que é 6, mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes o 3. Tudo isso dividido por 4. Então eu posso tirar o 2 para fora da raiz, então vai ficar 2. Posso tirar o 3 da raiz, vezes 3. Raiz de 3 dividido por 4. Aí eu fico com 6, mais ou menos, esse carinha aqui, 6, raiz de 3 dividido por 4. Eu consigo simplificar, ó, simplificar em cima e embaixo por 2, porque tem múltiplo de 2 e é múltiplo de 2. Então a gente vai dividir todo mundo por 2. Se eu dividir todo mundo por 2, ó, esse carinha, esse carinha, esse carinha, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Então a resposta seria 3 mais ou menos 3 raiz de 3 sobre 2. Então, dividir todo mundo por 2. Seria. Por que seria, professor? Então, se eu fizer a conta com negativo, ó, 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. 1,7 vezes 3 é um número maior do que o 3. Então, a conta inteira seria negativo. Só que não existe lado negativo. Então, a gente não pode pegar o negativo. Então, a gente só vai ter a resposta 3 mais 3 raiz de 3 dividido por 2. Essa é a resposta do nosso exercício. Reescrevendo aqui, ó, pessoal. 3 mais 3 raiz de 3 sobre 2. Essa é a resposta do nosso exercício.